Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja vivendo. Estamos aqui mais uma vez para dar essa aula para vocês, linda e maravilhosa. Então, hoje nós vamos estar mudanças de estados físicos da matéria, certo? Então, antes de começar, nós vamos ter que relembrar a aula passada. Aula passada nós estudamos propriedades físicas da matéria, propriedades químicas da matéria e propriedades organolépticas da matéria. Nós estudamos essas três. As propriedades físicas é quando esse material tem uma mudança, só que ele não se transforma em outro material. Exemplo, se eu pegar um papel e rasgar ele, o papel continua sendo papel. Se eu pegasse esse mesmo papel e molhasse, ele não ia deixar de ser papel. Isso é um papel molhado. Então, propriedades físicas da matéria, eles continuam as mesmas propriedades ali, certo? Só que as propriedades químicas da matéria é diferente. Se eu pegar esse mesmo papel e queimar ele, não vai ser mais papel, vai se tornar cinza. Então se transformou em um outro material. Então quando há essa transformação em um material em outro, é química. Quando não há, é física, certo? Tranquilo? E as organolépticas têm a ver com órgãos. Então, é visão, paladar, tato, olfato e audição. Quando envolve os sentidos, certo? Então, isso daí se encaixa nas organolépticas. Tranquilo? Então, hoje nós vamos ver os estados físicos da matéria que vocês bem sabem são três: sólidos, líquidos e gasosos. O que vai diferenciar um da outra é o espaçamento entre essas moléculas, entre esses átomos, certo? Então, dependendo do espaçamento aí, ó, os sólidos são mais compactos, os líquidos vai afrouxando, assim, bem entre aspas, certo? E os gasosos tem um espaço bem maior, certo? E isso influencia, dependendo do arranjo das moléculas do material, certo? Tranquilo? Esse slide aqui, essa foto, você encontra facilmente nos livros e em qualquer na internet, certo? Hoje nós vamos ver essas mudanças. Então vamos lá. Daqui, sólido, líquido e gasoso, certo? Do sólido para o líquido, certo? Sólido para o líquido, o processo se chama fusão. E naquela do Dragon Ball não, fusão, ha, nessa não, certo? Sei que você faz essa piada, sempre faz. Então, sódio para o líquido, fusão. Exemplo, o gelo derretendo, tranquilo? O líquido virando gás, certo? Vapor, é vaporização, certo? Mas, professor, não é poluição, não. Professor, não é evaporação, não. Calma que a gente vai ver a diferença já já, certo? Então, líquido para gasoso, evaporação. Se eu botar ali água para ferver, exemplo de vaporização. Tranquilo? Professor, e tem como do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido? Tem. Esse processo chama sublimação. E um exemplo é a naftalina, aquela bolinha branquinha que bota em guarda-roupa, essas coisas assim, certo? Todos esses há um aumento de temperatura, certo? Então há um aumento de temperatura. E se há esse aumento de temperatura, esse aquecimento, há uma absorção de calor, certo? E o oposto, certo? Do gasoso para o líquido é liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação, é fácil, né? Exemplo aí, esse aqui, na fusão, é o gelo virando líquido, água no estado líquido, no ali é o oposto. É o líquido, a água no estado líquido virando gelo, certo? E aqui sublimação também é do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Lembrando que a sublimação não passa pelo líquido. Alguns livros trazem esse sublimação aqui do gasoso para o sólido como ressublimação, certo? Mas alguns sublimação, outros ressublimação. O que importa é que é sublimação, certo? Então, como aqui desse de cima há um aumento de temperatura, esse tem que dar uma redução de temperatura. E se há uma redução de temperatura, há uma liberação desse calor, porque houve um resfriamento, certo? Próximo slide, aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, né? Fusão, gelo derretendo, vaporização, liquefação, solidificação e sublimação. Dá uma olhadinha aí. Se quiser até bater o print, pode bater o print. Aí pode fazer aquela piadinha, né? Professor, é para copiar ou para bater o print? Agora, para bater o print. Aí, vamos lá.
temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Eu tenho que ensinar isso daqui para vocês, certo? O que é essa temperatura? A temperatura de fusão, pessoal, é a temperatura exata em que ocorre a mudança de estado do material de sólido para líquido. Então, a temperatura exata que o material se transforma, começa a transformar do sólido para o líquido, é temperatura de fusão. Quando é a temperatura exata do líquido para o vapor, é temperatura de ebulição, certo? Exemplo aí, a 0 graus Celsius é a temperatura de fusão, ou seja, que ali, a partir daquela temperatura, é do sólido para o líquido. Abaixo é sólido, acima é líquido. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, ou seja, abaixo, entre o 0 e 100 ali, é líquido, passou do 100, é gasoso. Dito isso, a gente agora vai saber sobre vaporização, certo? Que a vaporização, ela pode ocorrer com velocidades diferentes, dependendo da quantidade de energia. Então, pessoal, o que vai mudar aqui, ó, na vaporização é a velocidade. E essa velocidade, ela é decorrente da energia que está ali, certo? A evaporação é quando é na temperatura ambiente. Por exemplo, ali você foi para o colégio, faz tempo que você não vai mais, quando você ia para o colégio, aí vai lá, mãe, aqui lava que minha faz, lava, certo? E bota para secar. Ali é o exemplo de evaporação, porque a água contida na roupa, ela vai secar e vai evaporar, certo? Então, ali na temperatura ambiente. A ebulição já é na temperatura de ebulição, como já diz o nome, certo? Que o exemplo é de botar água no fogão, certo? Botar para aquecer. Quando chega a 100 graus Celsius, ela vira vapor. E a calefação é quando ainda é uma temperatura maior ainda do que essa da temperatura de ebulição, certo? Então, como as energias são diferentes, certo? A de calefação é maior do que a de ebulição, que é maior que da evaporação, acaba se tornando a velocidade diferente, certo? Tranquilidade. Lembrando que a evaporação também é algo natural, como a temperatura ambiente é algo mais natural. Tranquilo? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aula e vamos para a terceira aula. Até já!